falar hoje sobre dois caminhos. Quero falar hoje sobre esses dois lugares que nós podemos escolher. E assim como quero tentar apresentar esses dois lugares, quero tentar chegar ao final aqui com a conclusão de que não existe uma terceira via, não existe um terceiro lugar, não existe um muro. Ou é um, ou é outro. Mateus, capítulo 7, o 13 e o 14 falam assim. Mateus 7, 13 e 14 fala assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita e apertada é a porta que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então, o que Jesus está falando aqui? Além de tudo aquilo que ele nos ensina com aquilo que ele nos traz para os dias de hoje, pode ser que algumas portas que sejam suficientes para que a gente passe, para que a nossa família, para que nós possamos viver uma vida de plenitude com vida, ela seja muito estreita, e pode ser que até alguma coisa que nós temos nas mãos nós vamos ter que soltar para poder passar por ela. É essa porta estreita, para que a nossa família, para que a nossa casa possa estar recebendo uma plenitude de vida. Tem coisas que a gente não vai conseguir passar. Mala, preocupação, angústia, pode ser algumas coisas que não vai passar por essa porta. Porém, a outra porta, Jesus está falando que ela é larga. Sabe qual que é o comprimento dessa porta? O comprimento dessa porta é o tamanho do mundo. Por isso que nós não notamos, às vezes, que nós passamos por ela. Uma porta é tão estreita que quase a gente não passa, e outra é tão larga que a gente não percebe. Uma, dependendo de alguma coisa que a gente queira segurar, ela tem só o formatinho nosso ali, pessoal, e uma outra ela é tão larga que a gente nem percebe que a gente está passando para lá e para cá. E em toda a Bíblia, desde o início, a gente sempre vê que tem o bem e tem o mal. Né? A gente vê que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também tinha a árvore da vida. Então a gente vê essa dicotomia assim, todo o tempo na Bíblia, né? Céu, inferno, sim, sim, não, não. E eu entendo que uma das grandes armas que o diabo tem nas mãos e uma cultura amada desse mundo é a gente achar que esperar seria uma terceira opção. É de ficar um local onde eu não decido nem que eu vou passar pela porta estreita, nem que eu estou no mundo, é como se esse lugar existisse. Eu quero dizer para vocês que esse lugar não existe. Mateus 7, versículo 24 fala o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, mais uma vez, Jesus está dizendo, né? Ou a gente constrói nossa casa sobre a rocha, onde vem a tempestade, bate nela e não derruba, ou nós construímos a nossa vida, a nossa casa, a nossa fé sobre algum local que fica muito vulnerável para qualquer incidente, qualquer dor. Bate um vento lá e nós perdemos tudo. E é interessante também que, em algum momento, Jesus tentando falar de coisas já proféticas, né, no futuro, tem muitas coisas que Jesus falou lá atrás e nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas tem algo que ele traz. Algumas pessoas elas querem saber a respeito do futuro, querem saber de coisas celestiais, querem saber como seriam os sinais dos tempos. Está lá em Mateus 24, e Jesus fala que essa hora, né, na volta dele, ou essa hora em que todas as coisas criadas, né, elas vão ser destruídas, e a gente começa um novo com ele, ele diz que ninguém sabe. E mais uma vez ele fala sobre dois tipos de pessoa. Mais uma vez ele fala sobre dois tipos de comportamento. Mais uma vez ele fala sobre duas situações. Ele fala assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus ele vai voltar.
A gente não sabe quando, mas sabe que cada dia que passa está mais próximo disso. E assim como nos dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que voltará o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam sempre preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que você menos espera. Então, o que Jesus está trazendo é que, como se tivesse muitas pessoas no mesmo lugar, e algumas pessoas até podem ter tido alguma experiência com ele. Algumas pessoas até podem saber um pouco que ele tem uns planos. Mas se Jesus voltasse naquele momento, com aquele comportamento, com aquele estilo de vida, com aquela personalidade, com aquela natureza ainda não transformada, pode ser que se Jesus voltasse, essa pessoa não iria com ele. Jesus também fala em Mateus 24, mais 2 comportamentos aqui. Ele fala sobre um servo fiel e um servo que não é fiel. Mateus 24, 25 fala assim: quem, pois, é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para dar-lhe o sustento e o seu tempo? Bem-aventurado aquele aqui, o seu servo, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo, e um dia em que não espera, e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então está falando também de um servo mau e de um servo fiel. A gente não pode pegar essa passagem aqui e achar que, pelo fato ali de ter um local, né, que vai ter um castigo para aqueles, né, que não estão nem aí para Deus, como se isso fosse uma coisa constrangedora e a gente vai ter um interesse por Deus só pelas coisas que a gente vai ganhar com Ele. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver exatamente como desfrutar de um amor de um pai que nos ama. A Lolinha, agora ela está com 3 anos. Com certeza, a maior alegria que um filho de 3 anos dá para o pai é quando ele nos ouve, certo? E quando a Lolinha me ouve e ela obedece, eu sei que aquilo vai livrar ela de muitos problemas. E aquilo me dá um prazer muito maior do que qualquer outra coisa que ela pudesse fazer. Então, esse prazer que nós damos para Deus é o deleite de ouvir e praticar. Quem sabe as últimas vezes que eu preguei lá em Porto Alegre, na Monte Serra lá, aeroporto, eu preguei em João capítulo 11, tem uma cena muito peculiar na Bíblia onde Jesus ressuscita Lázaro, um homem que tinha morrido fazia alguns dias, e ele chama algumas pessoas que estão perto para rolar pedra, porque ele ia ressuscitar quem estava lá dentro. E naquela ocasião eu também falei que só tem 2 tipos de pessoas, né? Ou você é um defunto, né, morto espiritualmente, que vai atender um chamado de Jesus e você vai vir à vida, ou você é aquele que está tão perto de Deus que você faz parte dos milagres que ele realiza. Ou você é alguém que vai receber a vida dele e vai ressuscitar, ou você é alguém que é um rolador de pedra. Alguém que está tão perto, ouvindo as coisas que ele está te dizendo, que você experimenta o sabor dessa vida servindo as pessoas, trabalhando. Eu não, tô achando que eu estou sendo muito duro. Vamos trazer exemplos mais reais de quanto Deus ele se interessa por nós e tem prazer na nossa companhia. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés e ele pediu para que Moisés colocasse a mão no peito, o
que aconteceu quando Moisés tirou a mão do peito? O que aconteceu? O que tinha na mão de Moisés? Oi? Lepra. Pode ser que muitas vezes, se Deus hoje falasse para você assim, coloca a tua mão no peito e tira, revelaria muito o que está dentro. Então, a grande intenção de Deus é que através da proximidade ali com Moisés percebesse que dentro dele tinha algumas coisas que precisavam mudar. E o grande prazer de um pai é ver um filho crescendo. Já preguei aqui, pelo menos uma vez, só sobre isso. Que eu acredito não numa igreja de irmãos, né? Eu acredito numa igreja de pais e filhos, onde cada um trata o outro como se fosse um filho. Porque às vezes não tem irmãos que brigam muito, não tem irmãos que se matam, né? Irmãos que têm inveja. Às vezes os irmãos brigam porque o pai não deu a mesma coisa um para o outro. Mas quando tu olha para o outro com um olhar de filho, cada vez que aquele cara vai indo bem, tu fica mais feliz do que tu indo bem, certo? É uma alegria espiritual, especial. Tu vê alguém crescendo e tu não tem inveja, tu tens alegria. Por isso que eu acredito numa igreja assim. Então, quando nós chegamos perto de Deus, muitas vezes revela um pouco aquilo que está dentro da gente também. Vocês lembram quando o primeiro sacrifício, Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o de Caim? O sacrifício de Abel tinha a ver com suor, com trabalho. Ele foi lá e colheu. O sacrifício de Caim, né? O sacrifício de Abel tinha a ver com sangue, tinha a ver com vida, tinha a ver com entrega. Então, eu quero chegar ao final dessa mensagem não entendendo que a gente precisa sair daqui constrangido, porque ou vamos ser servos inúteis ou servos fiéis. Mas eu gostaria de chegar no final dessa mensagem que cada um de nós que pudesse escolher assim, ó, eu sou um filho amado de um Deus Altíssimo. E eu não sou mais colheita. Eu sou alguém que quero escolher manifestar esse amor, seja como Ele quiser, para esse mundo. Então a gente sabe que em alguns momentos a nossa cultura dos dias de hoje parece que aceitar a autoridade de alguém é como se a pessoa visse mais repressão do que como um amor genuíno. Em João capítulo 4, Jesus fala o seguinte: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que colhe. E eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então, quando Jesus olhava de forma espiritual para aquele lugar ali, ele está dizendo: olha, vocês acham que vocês têm que esperar muitas coisas acontecerem para que essas pessoas elas recebam o amor de vocês. E Jesus está falando: olha, ou tu é esse alguém que trabalha, que aceita esse desafio de amar, ou tu é ainda colheita. A gente pensa que tem um terceiro lugar, né? Um exemplo disso é o seguinte, não é para assustar, tá, pessoal? Tem crianças aqui, né? É como se a gente estivesse em cima de um muro largo, que desse até para deitar e fazer uma casa ali em cima do muro. E aí tu abre a janela de um lado do muro e aí tu vê lá a igreja, dizendo assim: ó, vem Alberto, vem Jonas, vem cá. A gente quer cuidar de ti, a gente quer te amar. A gente tem experimentado coisas com Deus, vem. Aí daqui a pouco tu vê anjo, vê Jesus, tu vê coisas sobrenaturais lá te chamando. E aí tu fica ali no muro. Não, mas será que não tem uma outra proposta? Aí tu abre a janela do outro lado, o que tem lá? Todas as tentações. Né? Tem as tuas ilusões de maus pensamentos indecentes. Né? Tem os prazeres, né, que são aquelas coisas que tu gosta de fazer quando não tem ninguém vendo. Caminhos de facilidade, riquezas ilícitas. E elas não estão nem aí para ti. Elas estão só lá, à tua disposição. E aí chega um momento que tu olha assim: pô, mas por que aqui estão, né, clamando para que eu vá? E ali eles, se eu for, eu recebo. Vou esperar mais um tempo. Vou esperar mais um tempo aqui em cima do muro. Mas um dia tu pergunta assim, né? Tá lá embaixo. Vem, vem. Cara, por que vocês me chamam tanto?
Está tão confortável aqui em cima do muro. Qual que é a nossa resposta? O muro também é do diabo. O muro também é esse local que a gente não decide nem se a gente quer Deus ou se a gente não quer Deus, não existe um muro. Ou a gente procura agradar a Deus ou a gente está desagradando. Que loucura é isso, né? Seria uma coisa tão simples a gente escolher amar as pessoas e escolher que o amor deles se refletisse a partir disso. Só que em algum momento que a gente faz, a gente fica em cima do muro esperando as coisas acontecerem. Então como é que se reflete nisso? De forma prática, daqui um pouco eu vou ser o melhor marido do mundo que a minha esposa precisa. E esse tempo de espera, sabe o que é? É muro. Tu não está sendo. Então, vai logo ser. Daqui um pouco, eu vou trabalhar menos e vou ficar mais com os meus filhos. Qual o nome desse lugar? Muro. Quero te dizer, querido, tu não está sendo aquilo que tu poderia ser. É um muro. O muro é esse local de espera que tu não decide. Mas já falei várias vezes aqui, né? Quando nós não decidimos, já estamos fazendo uma escolha. Se tu não decidiu, o cara fez uma escolha. Tu está escolhendo não decidir. A gente já falou isso aí algumas vezes, né? Sobre isso, né? É um ditado também teu, né? Quando tu não decide, isso também é uma escolha. Olha, quando acontecer, quando eu ver uma proposta, quando eu vou ser o melhor cidadão, eu vou ser o melhor membro para a igreja. Olha, quando eu tiver um outro trabalho, quando eu morar mais perto, quando? Esse lugar, ele é um lugar de muro. Não é nem é questão de não ser lá nem cá. Não é aqui, é lá. E quando não é lá, é aqui. Tem a parábola que Jesus fala sobre 10 virgens que elas carregam uma lâmpada. E nessa lâmpada, naquele tempo, para acender, diz que uma grande fonte de riqueza, né, lá nos primórdios era a gordura, né? Diz que até em algum momento parece que até as baleias entraram quase em extinção porque a gordura fazia, né, o óleo fazia as lâmpadas ficarem acesas, né? Acendiam ali um pavio e tinha uma tecnologia ali bem rudimentar que ficava aquela lâmpada acesa a noite inteira. E naquele tempo tinha a cultura, né, que antes de ter a festa do casamento, antes de ter ali as bodas sendo celebradas, eles faziam um passeio durante, né, na cidade com aquelas lâmpadas acesas. Só que dessas 10, 5 elas estavam com a quantidade suficiente de azeite e outras 5 elas não estavam. O que aconteceu? As que estavam com menos pediram para as que estavam com mais, me dá um pouco aí do teu. E aí as que tinham mais falaram, olha, se eu te der, vai faltar para todo mundo. Então te vira, vai atrás do teu. E elas vão atrás do azeite e quando elas voltam, o que aconteceu? Elas não conseguem entrar na festa. A porta já estava fechada. E elas não entram. A gente sabe que na Bíblia, o azeite, o que é o símbolo do azeite? A unção, o óleo, o que é? O Espírito Santo. Então quer dizer que se a gente fosse trazer, né, tentar resumir, é difícil resumir as parábolas de Jesus porque elas têm uma riqueza insondável, né? Tudo que a gente tira das parábolas é um pinguinho perto do oceano daquilo que a gente tem de aprendizado. Mas se a gente for pensar nessa parábola, resumindo ela, é como se tivesse uma grande parte da igreja que na hora que ele fosse ver se tem o Espírito Santo, né, que aceitaram, eu vou ter que consertar alguma coisa, daqui a um pouco eu venho. E a gente sabe que o grande evento da história do mundo é o dia que Jesus vai se encontrar com a igreja dele. Esse mundo ele foi criado para contemplar um dia isso. Romanos capítulo 8 fala que a natureza, toda a vida nessa terra aguarda o dia onde os filhos de Deus eles vão se manifestar. Qual o único jeito de se manifestar os filhos de Deus, que tem certeza? É que Jesus voltasse e aqueles que ele chama têm certeza. Como é que a gente vai ter certeza que alguém é convertido? Como é que a gente vai ter certeza, né? Botar um detector aqui de conversão aqui na porta, né? Aí entra alguém, cara, não se converteu ainda. Como é que a gente vai saber? Não tem como saber.
Felipe me lembrou esses dias de um texto ali que fala em João. O próprio João só teve certeza que Jesus era Jesus porque quando batizou João, ele viu o Espírito. Porque até então ele estava batizando um povo inteiro. Mas ninguém, cara, que ele tinha batizado. O Espírito veio e ficou. Cara, eu nasci para anunciar que esse um dia viria. Perfeito? É isso. Então a gente nunca vai ter um detector aqui. E em nome de Jesus, nós nunca vamos ser uma igreja que julga quem é convertido ou não. Isso não compete a gente. O próprio Jesus fala em João, capítulo 3, versículo 17, que ele não veio para condenar. Se ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Quem somos nós para ficar julgando e condenando quem faz ou não faz? Mas nós precisamos decidir se a gente vai querer aceitar tudo que ele fez e viver como um filho ou como alguém que fica em cima do muro e que luta contra o pecado. Algo que mudou a minha vida foi quando eu descobri que não tinha nada que eu pudesse fazer que ia ajudar Deus a me amar mais ou menos. A gente tem um ditado aqui, né? Me ajuda a te ajudar. Quem já falou isso aí? Me ajuda a te ajudar. Eu quero te ajudar, cara, mas para eu te ajudar, tu vai ter que te ajudar. Então, isso não se transfere para Deus. Isso não se transfere para Deus. Não tem nada que tu possa fazer para ajudar Ele a te amar mais do que Ele já te ama. E o contrário também é real. Não tem nada que tu faça nessa terra. O comportamento mais torpe, mais indecente, mais cruel, não tem poder de fazer Deus amar menos a gente. Então, quando eu falo sobre uma decisão, eu estou falando para aceitar, para receber um amor. Eu não estou falando aqui para fazer coisas, né? Estou falando aqui para estar com alguém que completa a nossa vida. Vocês lembram quando, um pouco antes da crucificação, lá na última ceia, Jesus ele pega uma, lembra que ele pega para lavar os pés dos discípulos? Ele pega uma bacia, o que ele vai fazer? Lavar os pés dos discípulos. Lembra o que ele fala para os discípulos? Pedro queria que Jesus lavasse o corpo inteiro, né? Não quero que lave meus pés, eu que tinha que lavar os teus. E aí Pedro já estava com uma resistência. Não quero que lave os meus. E aí Jesus falou, não. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então me lava o corpo inteiro. Não, cara, só os pés. É uma teoria, tá? É um pensamento meu. Mas eu queria que vocês refletissem isso. Refletissem muito. Que essa bacia, quando Jesus lava os pés dos discípulos, tinha muito mais a ver com onde eles estavam, que a autoridade e o prazer dele é estar junto com a gente, do que a gente fazer coisas para ele. Quando Moisés está lá e tem aquele contato com ele lá do Monte Sinai, com a sarça ardente, Deus falou assim, Moisés, lava tuas mãos? Ou Deus falou, tira tuas sandálias, que o lugar onde está é santo? Ele fala, tira as sandálias. Tira as sandálias. A minha presença, eu quero que esteja em casa. Eu amo ir na casa de alguém onde eu posso tirar meus tênis. Eu amo entrar na casa de alguém. Eu me sinto em casa. Quando eu ando descalço. Essa era a mensagem. Não é que Deus está te esperando para que tu faça coisas para Ele e fazendo coisas tu seja aceito. Isso é uma mentalidade que tem que cair. É a mesma coisa que acontecesse assim, agora o Magno só vai registrar o Joaquim depois que o Joaquim ele provar que ele é digno de ser filho dele. Faria isso? Ninguém faria isso. Imagina, agora eu só vou registrar a Lola e botar no meu nome, só botar o Arthur, né, no teu nome. Né, Gui? Não. Primeiro ele prova que ele é digno de ser meu filho. Depois eu registro. Não existe isso. Deus ele se entregou naquela cruz para que já tivesse assinado lá o nosso nome, cara. É só tu aceitar. E não é porque tu vai fazer alguma coisa que eu vou te amar mais. Eu já te amo, porque a minha essência é amor. Estou conseguindo pegar? Que não tem a ver só com servo bom e fiel, não tem a ver só com colheita e joio. É uma decisão que a gente precisa fazer. Ou nós queremos experimentar tudo de Deus, ou a gente não experimenta nada de Deus. Falei um dia para ti, né, Benjo? Deus não quer mais do Benjo. Deus quer tudo. Porque Ele entregou tudo por nós. E muitas vezes nós queremos uma parte de Deus porque entregamos um pedaço de nós. Deus, Ele quer tudo. Tudo de nós.
Quando o homem pecou lá no Éden, Deus falou que ia vir um dia o Filho do Homem, na pessoa de Jesus, ia esgoelar a serpente ou ia pisar na cabeça dela? Onde? Pisar. Pé. João capítulo 15. Pode ser um dos capítulos mais importantes, cara, que um discípulo não pode esquecer. Tem muitas vezes a palavra permanecer. Você permanece em mim e eu permaneço contigo. Você permanece em mim e eu permaneço contigo. Entende? Tem a ver com permanecer, tem a ver com uma escolha. Os discípulos de Jesus não foram... Os fariseus não reclamaram porque um dia eles estavam com as mãos sujas. Deus ele não está preocupado com o quão bem tu faz as coisas, porque Ele te escolheu. Deus te escolheu para estar com Ele porque Ele ama estar perto de você. Ele ama. Não é simplesmente porque Deus está esperando agora que tu aceite tudo que Ele tem para tu começar. Agora Deus vai ser mais porque a gente escolheu. Pelo contrário. É como se a igreja, é como se Ele ainda estivesse sofrendo ainda pelas decisões que a gente não fez. Das decisões que a gente não fez. Só tem dois lugares. O muro, ele não é. O muro ele faz parte do lado de cá. Não tem uma terceira escolha. Ou é vida, ou é morte. Ou eu estou com Jesus e moldo meu estilo de vida em resposta a esse amor que eu sinto por Ele. Cara, ou eu estou andando direto, cara, pro fim. Né? A gente não tem criatividade, a gente não tem condições de entender um céu tão bom. O melhor jeito que você vai pensar assim em relação àquilo que pode ser estar junto com Deus na presença dele, não define, muito pouco. Só que a gente não consegue imaginar um inferno, um lugar tão ruim. Porque parece que as nossas dores, as coisas ruins que a gente vê nessa terra, isso pode ser comparável ao inferno. Isso não é nada perto, né, de uma eternidade toda, né, distante dele. Nada se compara a uma eternidade toda longe de Jesus. E a pergunta que eu quero fazer é essa. Qual o caminho, né, que nós queremos escolher hoje, nessa manhã? Viver tudo com Ele, entregar coração, eu quero tudo. Porque se a gente for esperar, vai se refletir na nossa vida. Aquilo que a gente está esperando e nunca acontece na nossa casa. É duro isso quando a gente vê, às vezes, um homem, uma mulher, né, dizendo assim: ah, eu estou só esperando para isso acontecer. É triste. Tem pessoas que eu converso e eu conheci lá quando eu me converti, há mais de 15 anos atrás. E as pessoas já estão esperando. E elas não notam, cara, que elas estão ainda no mesmo lugar. Resumindo, é como se toda a humanidade ela já estivesse no caminho da perdição. Mas em algum momento, quando a gente faz uma decisão, a gente escolhe sair desse lugar. E esse lugar ele só existe porque um dia o próprio Deus ele se entregou por nós. Se entregou por nós. Para que a nossa lamparina, a nossa vida, né, nós como receptáculo, pudesse receber o Espírito Santo e ele pudesse agir em nós. E através da ação dele, a gente possa estar nesse grupo aqui, cara, servo fiel. Você percebe que muitas das coisas que as pessoas não gostam da igreja não é por causa de Jesus. Pegar o cara aí mais ateu e se tu botar a vida de Jesus ali, o cara vai achar o máximo. Porque as pessoas têm raiva dos seguidores de Jesus, que não escolheram a vida, né? Estão andando assim a passos largos, eles nem estão percebendo que eles estão se perdendo. Perdição significa isso, né? Tu está te perdendo, está indo para a perdição, te perdendo. E me dói das coisas que eu tenho visto. Eu fiquei a semana toda em Porto Alegre e chorei algumas vezes lá vendo coisas que aqui em Santa Cruz a gente não vê tanto. Aqui em Santa Cruz, vou dizer para vocês, olha, que cidade abençoada que nós vivemos. Nós temos que, olha, quem reclama, na verdade quem reclama que é mais aliado que mudança, né? Então quem reclama, meu Deus, em relação à segurança, violência, libertinagem, olha, a gente está num local muito abençoado por Deus. Os problemas espirituais dessa cidade eles se revelam onde as pessoas acham que pelo fato dos seus recursos elas não precisam de Deus.
Esse é o grande problema espiritual de Santa Cruz. E as pessoas colocar o seu fundamento nos seus recursos. E por ser uma cidade que tem muito recurso, as pessoas acham que elas conseguem viver independente de Deus. Eu tenho recurso. O que a gente ouviu aqui? Pode ser que um dia bata a tempestade lá. E aí os recursos, eles não sustentam uma família. Os recursos, eles não sustentam uma vida emocional. Os recursos, eles não sustentam uma vida relacional saudável. Não sustentam. Então o problema de Santa Cruz não é uma cidade violenta. Eu fico escutando às vezes a Gazeta de manhã ali, e às vezes é uma coisa acontecendo na semana inteira. Eu estava vendo também os números de Veracruz, que é aqui do lado. Acho que teve 1 ou 2 homicídios esse ano. Porto Alegre são dezenas, né, todos os dias. E agora eu tenho autoridade para falar isso porque eu já amei bastante, né, nesse lugar. Sabe qual que é o tema da Parada Livre em Porto Alegre agora? Acho que eu não sei se vai ser esse domingo ou daqui a uns domingos. O que vai ser o tema da Parada Livre? Sabe qual que vai ser? Tem criança aí, fecha o ouvido das crianças aí. Mas está estampado em toda a cidade lá. Tem cartaz por tudo, né? Fecha os ouvidos aí da Arthur. Transgredir e transar. Nosso direito. Tu tem direito de fazer a escolha, qualquer escolha que tu queira fazer com a tua vida. Escolhe fazer. Mas, cara, transgredir, a partir do momento que eu começo a transgredir, daqui a pouco eu começo a ofender o outro. Daqui a pouco, no momento que eu começo a me preocupar só com os meus prazeres, eu já começo a endurecer minha compaixão com quem está do lado. Não é uma questão assim de quem, né? Se a pessoa é gay, se a pessoa não é gay, se a pessoa é uma daquelas letras lá que tem na sigla inteira, LGBTQ. Não é questão, né, sobre a pessoa, mas é um pensamento. Que se eu ficar focado só nos meus prazeres, daqui um pouco eu endureço a minha compaixão com quem está do lado. Se eu ficar focado nas minhas transgressões, daqui um pouco eu sou levado até pelo ódio a agredir alguém. Porque é como se... Que direito é esse que se eu tiver que brigar por ele eu vou ter que matar alguém? Isso não é direito. Que direito é esse que se eu disser que ele, para eu poder viver ele, alguém eu vou ter que machucar? Não existe isso. E eu lembro que um pouco antes da pandemia, um pouco antes da gente vir para cá, eu levei os adolescentes da igreja para fazer um momento assim de evangelismo, né, orar pelas pessoas que estavam na rua. E eu esqueci que aquele dia tinha parada, né? E aí foi bem especial, assim, muito especial. E aí eu coloquei a Kombi, assim, eu coloquei meu atravessado, porque não tinha como passar pela rua sem passar por nós. E a gente tinha um café, pedi pra galera levar café e comida, porque a galera bebe muito, né? Às vezes precisa de uma ajuda ali pra voltar à consciência, ou sentar um pouco, pra pegar um ônibus. A gente tinha uns 10 carros ali que a gente ia dar carona pra alguém também, se estivesse sem condições. A gente queria amar as pessoas ali, né? Amar. E muito da minha fala ali, cara, pra toda aquela galera ali, eu falava assim, eu quero pedir perdão para vocês. Que muitas vezes o nosso discurso de amor não pareceu alguém que tinha escolhido viver como um discípulo de Cristo de verdade. Foi só um discurso onde parecia assim que em algum momento vocês não são tão bons, por exemplo. E foi um avivamento. A gente ficou na calçada, a gente ficou toda madrugada ali, centenas de pessoas passaram ali, oraram com a gente, oraram conosco, tomaram café, estiveram ali, oraram. Algumas pessoas aceitaram Jesus ali, entenderam que o amor de Deus transcende, né? Qualquer escolha. Vou dizer para vocês, se nós viver uma vida baseada só naquilo que a gente gosta, só nos nossos prazeres, nas nossas transgressões, só naquilo que a gente acha que por alguma forma vai nos dar mais conforto, a gente até pode estar vivendo aqui, mas tu não é livre. Tu não é livre. Eu queria chegar no final agora e te perguntar assim, qual é o lugar que tu quer andar em liberdade? Junto com ele, experimentando tudo que Deus tem. Eu vou dizer uma coisa, é uma aventura. É uma aventura a vida servir as pessoas. O filé mignon da vida é servir as pessoas. Esse é o filé mignon da vida. A coisa mais interessante que tem na vida é servir as pessoas. Não tem nada melhor.
servir a tua esposa, servir os teus filhos, servir os teus amigos. Não existe nada melhor que isso. E isso é uma característica de quem escolheu Jesus, que serviu a humanidade. Está lá em Filipenses. Não considerou o ser Deus, mas se humilhou, veio na forma de homem, se entregou por nós. Para quê? Para que a gente possa fazer o mesmo. Não tem cristianismo. Essa palavra cristianismo hoje nem comunica muito. Né? Não tem vida com Deus sem cruz. Não tem vida com Deus sem serviço. Comecei falando aqui não para assustar, né? Só tem 2 caminhos. E esse caminho, que é justo, esse caminho ele te conduz à vida. Eu conheci dezenas de pessoas que se libertaram de depressão, ansiedade. A partir do momento eu sei que só entendeu que era Jesus, mas não ficou por aí. Porque tinha alguns pastores que falavam assim, se tu aceitar Jesus agora, tu vai te curar. Eu falava, cara, é um processo, e dentro desse processo eu vou te levar para amar pessoas que ninguém quer amar. E aí pegava a gurizada, né, que estava com depressão, pegava a gurizada que estava com alguma ansiedade, alguma coisa, primeiro que eu levava para servir na comunidade terapêutica, levava para cuidar quem estava na rua, levava para servir no brechó da igreja, usava para servir lá no meu ministério. E as pessoas servindo alguém, elas percebiam o resultado da escolha. Se a gente não servir as pessoas, a gente não vai receber o resultado da nossa escolha. Eu gostei muito da palavra que eu usei da última vez, eu falei, bora amar. Agora eu queria te perguntar assim, bora servir as pessoas? Bora passar por esse lugar que é estreito, é justo? Uma coisa que me ajuda muito a querer passar muito por essa porta estreita é que essa porta não passa ninguém com uma mala pesada. Essa porta que a gente passa, esse lugar onde Jesus nos chama para entrar, não tem como passar com uma mochila pesada nas costas. Tem que deixar a mochila de lado e depois tu passa. E não é um lugar, é que nem um casamento. No casamento tu tem a noite de núpcias ali, cara, que é demais. Mas aquilo ali não é o casamento. Aquilo ali é uma caminhada. Tu vai amar mais cada vez tua família, tua esposa, a partir do tempo que passa. Então passar por essa porta estreita não é tudo que a vida com Jesus vai te dar, mas é o início. Né? É o início. E também não te isenta de passar por lutas e tribulações. Deus não é a vida, né? A vida é injusta, Deus é justo. Mas é passando por esse lugar que a gente recebe motivação e força necessária para a gente conseguir cumprir a nossa vida aqui e chegar lá no final e dizer, cara, eu cumpri, eu servi, eu amei. Quero orar com vocês. Acho que é a primeira vez que eu chego assim no final de uma mensagem, né? Uma pergunta. Qual porta que tu quer passar? Qual porta que tu tem passado? É a primeira vez, né, que eu faço essa pergunta assim. Se hoje fosse teu último dia na Terra. Nós vemos agora, Jesus falou, né? Se o ladrão soubesse o dia que... Se o dono da casa soubesse o dia que o ladrão vem, estava esperando lá com uma metralhadora. Imagina se eu soubesse, recebo uma mensagem de um cara que é famoso porque rouba as casas, diz assim, Marcião, eu vou roubar tua casa amanhã. Cara, amanhã eu tô com todos os guris lá na frente lá. O Benço, Felipe, Leandro, o cara vai tocar o terror na minha casa, mano. Quando ele vê a gente lá, meu Deus, nós que vamos assaltar ele, né? Mas não vamos, entendeu? Só que a gente não sabe qual é o nosso último dia. E não devemos fazer a escolha para andar com Deus porque com medo de ser o nosso último dia. A escolha tem a ver com se sentir amado por um Deus. É muito mais interessado em te receber como tu é do que arranjar coisas para te fazer. É pé, né? Ele quer lavar os teus pés, não é as tuas mãos. Tem gente que acha que vai se sentir mais amado por Deus porque vai fazer coisas mais interessantes. Não tem nada a ver com fazer. E nunca foi. Se a gente fosse transformar isso numa teoria de 2 bacias, Jesus estava lavando os pés do discípulo. O que aconteceu com Pilatos? Lavou o quê? As mãos, para dizer o quê? Não tenho parte com vocês. Vocês decidirem aí, é coisa de vocês. A nossa igreja não vai ser conhecida por uma igreja onde as pessoas elas têm vida com Deus porque elas fazem coisas legais aqui. Eles têm uma banda que toca. Eles têm um pregador que
Eles fazem coisas. Não, isso não é termômetro para ninguém. O termômetro é onde é que tu tira o teu tênis e tu te sente em casa? É na presença de Deus? Se for, tu escolheu esse lugar aqui, ó, a porta estreita. Se o lugar que tu escolheu tem a ver com fazer coisas, tu tá em cima do muro esperando que aconteça alguma coisa muito mirabolante. E se hoje fosse teu último dia? Né? Jesus, quando foi falar sobre um pouco sobre como que funciona essa dinâmica, né? De quando a gente morre. Lembra quando ele falou do rico e do Lázaro? Isso é uma parábola. Não é exatamente assim. Mas alguns elementos que ele fala, né? Que tem um abismo, que não tem como atravessar para o outro lado. Alguém que sofria muito aqui estava num lugar bem interessante. A outra pessoa que tinha muito recurso, era muito admirada, estava numa situação deplorável, a ponto de pedir para um ex-mendigo colocar o dedo dentro d'água e colocar na sua língua. Quem é que teria coragem de pedir para vou pegar o mendigo mais bagunçado aqui de Santa Cruz, tá com sede? Ah, tá com sede? Coloca o dedo na água ali e bota na minha boca. Faria isso? Morreria de sede, não faria isso. Estão nesse lugar lá. Um tá lá no colo de Abraão, o outro tá do outro lado. Sabe o que esse homem titulado rico, podia ser o nome de qualquer um de nós, o que ele pede? Ah, por favor, deixa ele botar um pinguinho de água, ou deixa que eu volte lá. Eu preciso pelo menos, para mim já era agora, mas deixa eu voltar lá e falar para as pessoas que estavam perto de mim. Deixa eu falar para minha família, deixa eu pregar para as pessoas lá que realmente não tem separação. Aí qual que é a resposta de Jesus na parábola? Cara, eles matam meus profetas. Eles não estão nem aí, cara. Eles não estavam nem aí para Jesus, cara. Não estavam nem aí para todos os profetas. Vão estar aí para nós. Então o dia chama-se hoje. Hoje. Não é porque quando eu era adolescente, eu ficava meio tenso, eu aceitava umas coisas que eu tinha medo. O pastor tinha um semblante muito mais, isso assim, um senho franzido, né, isso que chama. Ele era muito mais feio que eu. Essa era a grande verdade. E ele falava assim, né? Se hoje você estiver saindo daqui e você for atropelado lá, você tem certeza da sua salvação? Cara, eu pedia 1000 vezes antes de ir assim, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Mas nunca foi, naquela época, uma decisão consciente. Eu não fazia aquela decisão me sentindo um filho amado. Eu fazia a decisão porque eu tinha medo, né? Tinha medo de morrer. Hoje é o contrário, né? E como Paulo fala, né? Por mim, o dia que eu encontrei Jesus, eu queria ir embora já. Só que tem muitas coisas legais que eu preciso fazer aqui antes ainda. Até o dia de me encontrar com ele. Se fosse, já para pensar sobre isso? Se fosse o teu último dia hoje na Terra, Paulo, tuas últimas horas, quais as coisas que tu escolheria fazer, Paulo? No último dia. A gente escuta alguns relatos de algumas pessoas que recebem tá com câncer, tem 3 meses. Em 3 meses a pessoa faz tudo que é pra ter feito na vida inteira, né? E a grande bênção é que às vezes as pessoas não morrem, né? Que é demais, né? Porque descobriram uma vida no meio da morte. Se tu soubesse, Vênus, que hoje, cara, seria tua última tarde, cara, com a raiz. Tu não ia pra casa dormir, né? Ia. Tu ia fazer um churrasco lá e. Márcio é muito chato, vou ficar ali sozinho. Tu ia convidar quem quisesse ir, meu. Ia querer festa. Ia ter um tempo só com a tua mulher. Dar todas as instruções pro Caetano, filho, olha só. Deus vai levar o papai. Então assim, filho, ó. Eu anotei isso aqui pra ti, filho, ó. Precisa cuidar disso. O que acontece? A gente vive como se esse dia não fosse chegar nunca. Por isso que esse mundo tá bagunçado. Porque as pessoas querem transgredir e transar. Eu acabei de ler aqui, Jesus falou, né? Não fui eu que falei, Jesus falou. Assim como nos tempos de Noé, as pessoas só queriam transgredir e transar. Não tem nada contra nenhum movimento, pelo contrário. Quando eu estou lá no meio lá da parada, qualquer outro evento que tem, as pessoas acham que eu sou igual a eles. Não tenho nenhum problema com isso. Jesus não tinha problema. Só que Jesus está falando aqui, ó. Assim como eles fizeram no tempo de Noé, a gente faz nos dias de hoje. Se hoje, Isaac, fosse teu último dia na Terra, último dia, sabe que chegasse 11 e pouco,
onde tu iria? Primeira coisa, tu iria na Rosana. Café Colonial, Rosana. A vida toda, não é o caso do Isaac, porque o Isaac é um cara mão aberta e generoso. Das pessoas mais generosas que eu já conheci, por isso que eu posso fazer esse exemplo contigo. Inversamente ao contrário. Passou uma vida toda assim, juntando dinheiro, mesquinha. Nunca ajudou ninguém. Aí sabe que o último dia ele vai lá pro café da Colorada Rosana. Agora já tá seco o rio, cara. Por que não fez isso antes? Por que não convidou pessoas, né? Se fosse o último dia hoje, dona Johnny. Último dia. Se fosse meu último dia, tem que ter pizza. Tem que ter sorvete. Tem que ter música alta. Tem que ter bateria estridente. Lucas, se hoje fosse meu último dia, tem que tocar que nem um maluco aqui. Festa. Agora eu te pergunto assim, por que a gente vive como se ainda tivéssemos tanto tempo? O que a gente está esperando para escolher esse lugar, né, de vida? Não existe outro lugar que seja fonte de vida que nem estar junto com Jesus. Não tem outro lugar. É ali. Márcio, mas a porta é estreita. Bem-vindo ao clube, cara. Se eu passo, tu passa. Entendeu? Márcio, mas eu não quero fazer coisa. Quem falou que é pra fazer, cara? Agora o que quando tu fez o filho vamos fazer um filho, Flávio. Fazer um filho para trabalhar para mim. Que é amar, né? O que o Arthur te entrega além de trabalho? Hein? Oi? Amor, mas tipo assim, se fosse a questão do trabalho. Mas quando tu te sente amada, não é a realização? É exatamente isso, Deus, cara, com a gente. Deus não nos construiu para trabalhar e nos entregar. Deus nos construiu para ficar assim, ó, se sentindo amado e amando. Deus ele não te escolheu como filho para te ficar dando coisa para fazer. Esquece isso, cara. Isso é o pensamento do diabo. Tu não é filho porque tu faz coisas. Tu é filha porque tu tira os tênis, ele lava os teus pés e ele tem prazer de estar contigo. Só que você fazer uma escolha. Fazer uma escolha. Tem alguns pais que não querem assumir os filhos. Tem nada a ver com o nosso Jesus. Ele está interessado em nos receber. Se fosse teu último dia hoje, Leandro, o que tu faria? Dudinho, teu último dia, última semana, o que tu vai fazer? Última semana, Dudinho. Pô, uma das coisas que uma sugestão vai pedir perdão, né? Aprontou com alguém, né? O que não faz hoje, cara? Pra o quê, velho? Se fosse o último dia, Leandro. Último dia, Alberto. Último dia, Marcos. Último dia. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que decidir é se a gente vai querer escolher o nosso último dia aqui na Terra, que vai refletir o resto da nossa existência. Nosso último dia na Terra é 24 horas. Depois é uma eternidade inteira, que não tem mais fim. Só tem dois lugares. Eu queria trazer uma crise aqui, né? Na Bíblia não tem limbo. Na Bíblia não tem purgatório. Nessa Bíblia aí, não sei de onde é que inventaram essas coisas. Isso é um pensamento filosófico mais antigo. Não tem, cara. Não tem. Se quiser ler comigo, eu leio contigo. Não tem. Não tem esse lugar. Tu pisca e tu já chega lá. Por mais que passe mais tempo aqui na Terra. É como se fosse um sonho que tu acorda e é todo mundo lá. Que lugar que tu quer, dona Karen? Já escolhe todo dia, né? Queria estar com ele. Se fosse o último dia, dona Karen. O quê? Se fosse o último dia, ô glória, né? Esse é o erro. Se fosse o último dia, a conversa que nós tivemos aqui, tá feliz, né? Os filhos, criados, todos os filhos. Se eu tinha um sonho que ele se formasse, né? Estava agora aqui, a gente ficou 15 minutos aqui na frente. Ele vai entregar os tacos ali, né? Com alegria, né? Último dia nessa contas pagas, os filhos criados, uma dedicação, né? Quantas igrejas ajudou a fundar, a servir. Tá ótimo, né? Pode vir. Pode vir o dia glorioso, né? Pode vir o dia glorioso. Oi? Só que eu falo pro seu Elo, ainda tem bastante coisa que eu quero fazer junto com ele. Então Deus não pode levar ele ainda. Eu quero ver umas coisas ainda com ele. Mas sabendo que o melhor lugar não é comigo, né? É com Deus. Vamos orar então? E na tua oração aí, cara, fala para Deus, assim, Deus, eu escolho hoje. Eu quero. Se para estar junto
contigo, se sentindo amado, é aceitar tudo que o Senhor fez por mim. Eu aceito. Se puder viver na dimensão da plenitude de avivamento de vida, é passar por lugares estreitos, vamos se encorajar a passar. Se há um servo mau que não está nem aí, e um servo fiel que está muito interessado e cuida quem está ao redor, escolhe ser o servo fiel. Se precisa de encher a lâmpada com azeite, se precisa de te encher, cara, do Espírito Santo, pede isso para ele. Deus, eu quero ficar cheio do Espírito Santo. Para no dia, quando tu voltares, o Senhor não me pegue de surpresa e eu não entre nesse lugar. Ô Felipe, vou contar a última, faz no universo. Deus, obrigado pela decisão que o Senhor nos faz hoje. Sabe que na tua palavra está ali em Eclesiastes, Deus, o próprio Salomão falando que às vezes quando ele participava de algumas festas, ele achava que a vida dele nessa terra ia ser eterna. Mas de vez em quando ele visitava alguns locais, e principalmente passava por locais onde tinha alguém sendo velado, algum funeral, ele era lembrado que a vida era um dia que nessa terra acaba. E nós escolhemos aqui juntos, Deus. Nós escolhemos, como filhos amados de um Deus Altíssimo, passar por esse lugar estreito, mas quando a gente passa, a gente está aliviado, porque não cabe mochila junto. E se a tua palavra fala que a vida é eterna e um pouco daquilo que a gente vai receber do outro lado da eternidade, a gente consegue viver aqui, na tua presença, Pai, nós queremos isso também. E se há uma parte da vida que a gente pode considerar uma parte boa, que é servir, Pai, que essa igreja aqui ela seja conhecida por uma igreja que serve as pessoas, que ama as pessoas, que não condena as pessoas, que não julga as pessoas, pelo contrário. Uma igreja para onde a gente olha assim para o próximo, Deus, e mesmo tendo a certeza que não escolheu o mesmo caminho que nós continuamos amando, sem parar, até o fim. O Senhor abençoe cada família. Continue nos abençoando nesse dia, Pai, que tem sido muito especial, Deus, quando a gente se reúne em família. E que essa semana, Pai, possa ser uma semana muito abençoada por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.